Bom dia a todos. Eu só gostaria que alguém me confirmasse se estão me escutando corretamente, ok? Tudo ok? Bom dia, pessoal. Eu queria primeiramente agradecer o convite e valorizar o evento de hoje, né, na sequência já do que ocorreu na semana passada, onde estamos tratando de alguns temas importantes, né, na questão da rentabilidade, especialmente da cultura do trigo. Então, tenho me dedicado a isso aqui nos últimos 20 anos na Embrapa Trigo, sou pesquisador da área de sistemas de produção e tenho atuado muito diretamente com os programas de melhoramento da unidade, especialmente a cultura do trigo. E durante esse período me dediquei na maior parte do tempo a trabalhar com esse tema que vou tratar na manhã de hoje, que é a densidade de semeadura, né? Então já alinhando um pouco, né, como eu trato densidade de semeadura, né, seria lá a quantidade de sementes que, né, nós quantificamos para depois, né, depois de feita a semeadura, estabelecermos uma população de plantas adequada para a cultura do trigo. Tá? Então, a nomenclatura, sei que às vezes é usada como densidade de semeadura, população de plantas, né, mas seria isso. Quanto de sementes utilizamos para estabelecer, né, sementes viáveis para estabelecer uma população de plantas aí adequada do ponto de vista técnico. Tá? Uh, o nosso roteiro de trabalho, então, ele vai trazer alguns princípios. Eu acho importante colocar a questão de densidade de semeadura numa visão de arranjo de plantas, né? Alguns resultados de pesquisa que, como eu disse, nós temos nos envolvido num processo que chamamos de ajuste fitotécnico de cada cultivar que a Embrapa lança, tanto aqui como em outras regiões do país. Trazer também o posicionamento oficial da Comissão Brasileira de Pesquisa do Trigo, que aí envolve não somente a Embrapa, né, mas uma série de entidades públicas e privadas que se reúnem anualmente para, né, fazer um alinhamento das principais práticas utilizadas na cultura do trigo e também chamar atenção para alguns ajustes necessários e aí por conta da nossa assistência técnica. Eu acho que a questão da densidade de semeadura tem dois aspectos principais, né? Um diretamente relacionado com o tema desses nossos encontros, né? Que é a questão da rentabilidade. Então, a quantidade de sementes utilizada, né? E trouxe aqui alguns dados da Conab, né? São os últimos disponíveis aí ainda de novembro de 2022, mas que eu quero chamar atenção para uma situação, né? Que o componente sementes ou a quantidade de investimento em sementes está historicamente entre os três, né? Aqui para Passo Fundo até foi o quarto colocado, mas muitas vezes troca posição com algum dos primeiros, principalmente aqui na questão de operação com máquinas, né? Mas é um componente importante do nosso custo de produção, tá? Então aqui 11,5% em Passo Fundo, né? Numa estimativa para Passo Fundo, e aqui em segundo lugar, lá para Cascavel, né? Em segundo lugar, aí, em torno dos 18% do investimento de custeio, né? E aí estão os valores em reais por hectare, né? Então vejam que o que eu quero chamar a atenção com isso, né? Essas decisões que mais impactam em termos de custo de produção são os pontos que nós precisamos olhar com cautela, né? Fazer um investimento adequado, né? Porque realmente são fatores que pesam em termos de custo de produção, né? Vejam que os participantes aí, principalmente nessas três principais fontes de custo, né? Fertilizante geralmente é o principal, agrotóxicos aí, e trocando muitas vezes de posição com a questão de sementes. Mas, ao mesmo tempo que nós temos que olhar a questão de custo, porque interessa para a nossa rentabilidade, né? Eu quero chamar a atenção que o número de plantas por área, né, a quantidade de sementes aptas que nós depositamos ao solo, está muito relacionado com o que nós chamamos de componentes do rendimento de grãos do trigo, né? Então, muito associado com o potencial produtivo, né, com a definição desse potencial. Aqui eu trago, né, de forma geral, nós teríamos, né, o que explica o nosso rendimento de grãos em quilos por hectare ao final do ciclo.
né, o número de grãos por metro quadrado e o peso de cada grão, né, que então fazem com que a gente consiga explicar o porquê de diferenças em termos de rendimento de grãos de um cenário para outro. E vejam aqui, né, se nós desdobrarmos o número de grãos por metro quadrado, nós temos em primeiro momento já o número de plantas por área como um componente, né? Então a quantidade de indivíduos que temos por metro quadrado, por hectare, já é um componente do rendimento importante, né? E depois nós temos número de espigas por planta, espiguetas por espiga, número de grãos por espigueta ou por espiga, né? Então o desdobramento de outros componentes, mas vejam, está muito associado, né, com o que já colocamos de partida aí em termos de número de indivíduos por metro quadrado ou por área. E isso, pessoal, né, isso aqui é só relembrando, né, são alguns conceitos básicos. Nós temos esses componentes do rendimento definidos, né, durante todo o ciclo da cultura. Então, aqui é uma figura do crescimento e desenvolvimento do trigo, onde o rendimento de grãos vai sendo definido durante todo o ciclo. E vejam aqui, né, plantas por metro quadrado é definido bem no início, né? Então nós não temos condições de colocar mais plantas claro que algumas perdas de planta podem acontecer, né? Mas nós não temos como colocar novas plantas durante o processo de condução da lavoura. E é também, né, um componente que o nosso cálculo, o nosso planejamento tem efeito direto. Alguns outros componentes, claro que nós podemos definir uma boa parte, mas muito dele, tanto potencial quanto riscos, né, vai ter um reflexo muito grande de componentes ambientais, né? Mas o número de plantas por metro quadrado está muito na mão do nosso planejamento, né? Então, aqui só para colocar a importância dele, né, e depois a dinâmica dos outros componentes, vejam o número de grãos por metro quadrado, aí vai sendo definido durante um grande período aqui, muito crítico para estabelecimento do potencial de rendimento do trigo, e depois ao final, né, da antese para frente, até o final do ciclo, o peso do grão aí sendo definido. Outra coisa importante para a gente começar a conversa, né, e eu me preocupo às vezes com algumas uniformizações que se faz quando se trata de arranjo de plantas, né, é que o trigo é uma planta peculiar, né? O que eu quero dizer com isso? Ele tem o que nós chamamos de plasticidade fenotípica, ou seja, consegue modular essa formação do seu rendimento de grãos pelos componentes do rendimento e tem uma certa flexibilidade de ajuste desses componentes, tá? Então aqui tem representado um pouco disso. A gente fala muito, né, às vezes em perfilhos, né? Então essa capacidade de perfilho ou de afilho, como queiram chamar, né, a planta de trigo tem, independente da cultivar, da situação, né, tem uma capacidade de afilhamento, mas não podemos nos esquecer também de outras formas de compensar, né, ou de ajustar esse rendimento de grãos. Aqui estou colocando uma espiga grande, né, então tamanho de espiga, número de espiguetas por espiga, número de grãos por espigueta, né, tudo isso são formas que a planta encontra, né, para fazer ajustes, claro, que até determinados limites, né, e manter o seu rendimento mesmo com variações na população de planta, tá? Soja eu botei aqui como exemplo, que tem também uma plasticidade fenotípica muito grande, né, pelos componentes, não é o nosso objetivo aqui tratar, e o milho, né, como uma planta que tem uma capacidade de compensação mais baixa, né? Então, muitas vezes, isso que eu quero chamar a atenção, nós temos que tratar milho como milho, trigo como trigo e soja como soja. Então, nem sempre as mesmas lógicas, as mesmas, né, indicadores que se usa para uma cultura como milho, né, que tem uma baixa capacidade de compensação em termos de densidade, né, não tem perfilhos férteis, não tem muita prolificidade em termos de número de espigas por planta, né? Então isso limita muito essa plasticidade fenotípica do milho, né? E então algumas lógicas em termos de posicionamento são diferentes, tá? Então temos que separar e especificar as coisas para cada cultura, para cada espécie que nós estamos utilizando. Aqui eu busquei fazer um levantamento, né, pessoal, de como tem evoluído essa questão das indicações em termos de arranjo de plantas, e aí
diga-se, né, densidade de semeadura e espaçamento entre as linhas em algumas culturas, tá? Então, alguns cereais de inverno, e peguei a soja aqui para a gente ver. Então, eu peguei ao longo da história, né, e busquei aí algumas indicações técnicas partindo de 83 para trigo. Vejam que naquele momento se utilizava aí 300 a 330 sementes aptas por metro quadrado para cultivares precoces e 250 a 280 para cultivares tardias, e o espaçamento até 20 centímetros. Vejam que isso ficou praticamente parado aqui, andando por 86, 97, 2004, né, 2013. Então, para cultivares precoces e médias, né, sempre esse valor aí de 300 a 330 sementes aptas por metro quadrado. E a mesma coisa para espaçamento, né, não variando muito. 2023 isso mudou um pouco, né, vejam que foi reduzida a população mesmo para cultivares precoces e médias, né? E aqui também aparece a questão de cultivares tardias para duplo propósito, então com uma população um pouco mais elevada. Então, um certo avanço, né, de algumas coisas que estavam aí no tempo meio que paradas, né, em termos de recomendação. E o espaçamento se mantém praticamente o mesmo, tá? Aveia, né, aqui duas referências históricas, já vinha trabalhando com uma população de 200 plantas, então a população mais baixa que o trigo, e um espaçamento similar. Na cevada, já em 2008, encontrei relatos ali de 250 plantas, né, e isso persiste, 250 a 300 até hoje. E aqui com uma variação em termos de espaçamento entre linhas, né, vejam que de 15 a 20 centímetros, então espaçamento mais estreito, de 12 a 20, né? Aparece aqui em algum momento histórico que a gente chama de linhas pareadas, 17 a 32 para cultivares de porte muito baixo, né? E o atual aí 12 a 20 centímetros, então descartando um pouco essa questão de linhas pareadas pelo não uso na prática. Na soja, a gente tem uma tendência também aqui, dados da década de 90, né, onde se tinha uma população mais alta, 40 plantas, com variação de 20% acima ou abaixo, depois reduzida para 30 plantas, e é o que nós temos hoje, né? Então, colocando em números aí 24 a 36 plantas hoje aceitáveis para a soja, né? E na prática a gente sabe que algumas empresas têm direcionado até para valores menores que isso. E em termos de espaçamento, uma tendência aí de sair de espaçamentos maiores, né, para espaçamentos um pouco menores. Então, aí com possibilidade de 20 até 50 plantas por metro quadrado. Tá? Então, é importante, eu acho, esse resgate histórico para a gente ver um pouco como tem evoluído essa questão, né? E me parece que há uma tendência de a gente, né, ver um pouco de redução de espaçamento em algumas culturas e também um trabalho com menor quantidade de plantas por metro quadrado, né, com manutenção dos potenciais produtivos ao longo do tempo. Tá? Bom, mas se vocês me perguntarem o que nós usamos, né, no sul do país, né, isso nós não temos uma estatística oficial. Eu trouxe para vocês alguns dados aqui de um levantamento que nós fizemos alguns anos atrás com cooperativas, né, aqui do Rio Grande do Sul, só para a gente ter noção. Então vejam a variação que a gente tem, né, lá do noroeste do Rio Grande do Sul, trabalhando com 300 a 330 sementes aptas por metro quadrado, em torno de 150 a 160 quilos, né? Santa Rosa já foi para 400 plantas, Campo Novo 375, Panambi 300 a 330, Coxilha, algumas indicações de valores um pouco mais baixo, e Ibiraiaras aí mais ao leste aqui do estado, né? Com 530, chegando ao máximo de 530 sementes por metro quadrado, em torno de 200 quilos de sementes por hectare. Tá? Então, uma variação bastante grande em termos de uso, né? E que também cada um de vocês pode fazer uma avaliação do que usa ou de que usa na região, né? nesse cenário. Outra coisa importante em termos desses princípios que eu quero deixar bem claro, né, é que quando se muda a densidade, espaçamento de plantas, né, esse arranjo das plantas na área, nós mudamos sim a quantidade, a forma de distribuição, mas vejam o potencial que isso tem na modificação desse ambiente de produção. Tá? Então, como eu coloquei lá
Isso interfere no potencial produtivo, né? Então lá aquele componente, número de plantas por área, pode afetar a cobertura de solo, e aí eu coloquei um aspecto importante, né, que nós trabalhamos muito, que é o auxílio na redução das práticas conservacionistas, na redução da erosão, o aproveitamento de radiação, né? Então queremos que a cultura, e isso independente da cultura, o mais rápido possível, cubra o solo, né? Que ao mesmo tempo tenha uma competição com plantas daninhas elevada, mas que uma competição baixa da própria espécie, né? O próprio aproveitamento de água, vários mecanismos, aproveitamento de nutrientes, né? Disponíveis no solo, como eu falei ali, o controle, né? A cultura ajudando com o controle cultural, aí fazer o controle de plantas daninhas, pode estar relacionado com acamamento, né? Intensificar ou não esse problema, com o desempenho de cultivares. Hoje nós temos uma variação muito grande em termos de ciclos, estatura, tipo de folha, dinâmica produtiva, né? Então, com certeza, o arranjo de plantas também tem uma interação com cultivares. Como eu falei, a competição da própria espécie entre os indivíduos, né? A competição nós chamamos intraespecífica, e também possível, né? E questões fitossanitárias, né? Num microclima mais favorável, menos favorável para determinadas doenças, mas que se tem que avaliar de acordo com cada realidade de produção. Tá? Então, não tenho dúvida, pessoal, que o que nós queremos é essa situação aqui, né? Então, de um arranjo de plantas que nos permita esse tipo de dossel vegetativo, com grande interceptação de radiação, com número adequado de indivíduos e de componentes do rendimento, com indicadores aceitáveis para altos potenciais produtivos, né? A gente vê aqui à esquerda, né, dosséis deficitários com problemas e com certeza com potencial de rendimento muito, muito baixo, né, em termos de uma agricultura que mira potencial de rendimento, e principalmente, né, a questão da rentabilidade, que é o que nos traz aqui no dia de hoje. Tá? Então, eu quero trazer também como um princípio importante e tentar mostrar para vocês o que acontece, né, na visão de cada planta quando a gente muda o arranjo de plantas. Tá? Então, aqui nós temos uma representação esquemática que eu gosto muito, né? E ela é feita em escala, né? Como se fosse no ambiente de lavoura, onde a gente tem diferentes espaçamentos entre linhas aqui, né? Então, espaçamentos estreitos e os espaçamentos convencionais que nós usamos, aí 17 a 20 centímetros, e aqui variações na população, né? Então, 200, 250 até 400 sementes por metro quadrado, né? E aí, o que significa esse retângulo aqui, né? No centro do retângulo estaria posicionada a planta e o espaço, então, que ela enxerga, o que ela teria para o seu crescimento, né? Na entrelinha, né? Então, até atingir a metade da entrelinha aqui e até encontrar aqui uma nova planta, o espaço dessa nova planta na linha, né? Então, isso aqui é a linha de semeadura e aqui o espaço que ela tem na entrelinha. Então, vejam, né, que como a gente vai mudando essa espaço disponível, né, essa ocupação de área potencial pela planta, a competição entre as plantas, né, quando a gente muda o nosso arranjo de planta. Então vamos pegar aqui, né, estamos trabalhando aqui de 300 a 350 plantas, vamos pensar, 17 centímetros, né, vejam que a gente tem um espaço pequeno aqui na entrelinha, então plantas muito próximas, e um espaço grande na entrelinha, que muitas vezes as plantas no início não conseguem ocupar, né? Então, uma competição muito grande na linha, e quanto mais a gente colocar a planta, mais isso vai se intensificar, né? Vejam aqui que ficam plantas muito próximas, né? E um espaço na entrelinha muito grande, ele é fixo, né? E que as plantas vão demorar para explorar, ou em algumas situações nem vão conseguir explorar, principalmente com a sua parte aérea. Então, do ponto de vista de melhor arranjo, teoricamente, né, o que seria a condição ideal? Uma redução nessa população, né, até determinados níveis, e também dentro das possibilidades, vejam, né, a gente tem aí retângulos um pouco mais equidistantes, não chega numa perfeição, mas com populações mais baixas, espaçamentos menores, nós conseguimos ter uma situação mais equilibrada de crescimento, de área disponível para as plantas, tanto na linha quanto na entrelinha, tá? E se isso
nós conseguirmos manter o potencial produtivo ou até aumentar esse potencial, né, considero que é a solução mais adequada. Mas nós vamos ver isso mais à frente. Tá? Hoje, pessoal, o que em termos de espaçamento, né, eu acho que o nosso tema é densidade, mas como vocês viram, né, o espaçamento está muito relacionado com isso. Qual é o nosso posicionamento aí? Então, trabalhar com espaçamentos da forma como se tem trabalhado hoje, né, aqui de 17 a 20 centímetros e, quando for possível, reduzir isso. Né? Aqui a gente coloca um extremo de 10 centímetros, né? Mas sei que muitas vezes na prática isso é inviável, né? É um trabalho que precisa ser desenvolvido, mas quanto mais a gente puder, né? Entre optar de 20 a 17, de 17 para 15, sempre o menor espaçamento, né? Nunca superar, como eu coloco aqui embaixo, né? Esses 20 centímetros. Coloquei alguns arranjos também diferentes, vejam aqui o linhas pareadas, né? E o alanço, que já é uma coisa ultrapassada, mas que em algumas situações, por questões operacionais, de logística, né, o pessoal acaba ainda fazendo em algumas situações no Brasil. Tá? A foto eu acho que fala por si, né, isso aqui é tirado no mesmo dia, vejam, né, que é um bom arranjo aqui, mas quando a gente consegue colocar linhas no meio, né, distribui melhor as plantas, vejam essa cobertura de solo maior, plantas com uma menor competição intraespecífica, né? Então, com um cenário um pouco melhor em termos de potencial produtivo. O intercalar, vejam aqui o problema já, né? Plantas daninhas, não fecha o solo, tem, né, uma série de complicadores que a gente vê que em trigo não tem sido uma boa estratégia. E também o alanço, né? Vejam a desuniformidade, esse é o grande problema de distribuição das plantas. Então, locais que talvez tenham 500 plantas por metro quadrado, aqui zero praticamente, né? Então, muito difícil controlar essa uniformidade em sistemas onde se faz semeadura a lanço. Tá? E isso vai, aqui são fotos mais adiante no ciclo, vejam, né, a planta mais avançada, ainda aqui temos solo exposto, a gente enxergando o solo, aqui já praticamente todo coberto, né, linhas palhadas, né, se nós tivéssemos uma foto aqui até o fim do ciclo, ele não consegue cobrir o solo, nem no final do ciclo, né? E aqui a variabilidade desses sistemas a lanço. Tá? Então, demonstrando aí cada vez mais essa desuniformidade que nós temos em termos de variações em termos de somente espaçamento entre linhas. Veja aqui, como eu falei, né, mais avançado, a quantidade de plantas daninhas ainda presentes aqui, então isso é mais custo de produção, mais problemas, né, mais competição, né? E, então, essas modalidades hoje disponíveis para a gente utilizar. Quais são os ganhos, né, nesses potenciais reduções de espaço? A gente tem visto, né, aqui trouxe 2 trabalhos, isso aqui por trás, né, são trabalhos de experimentação bem conduzidos, mas vejam, há ganhos aqui de 12% num trabalho, ganhos de 7% em outro, né? Então nós não esperamos com isso ganhar 20%, 30%. São ganhos pequenos, né, mas que no conjunto aí das práticas, né, e se bem posicionados, com a cultivar adequado, podem ser estratégias interessantes aí em termos de incrementar o potencial de rendimento da cultura do trigo. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, e aí nós já entrando um pouco mais na questão de densidade de semeadura, né, é esse exercício aqui, né, onde a gente tem densidade e mudança de espaçamento. Então, vamos pegar aqui uma situação onde a gente tem 330 sementes por metro quadrado em 20 centímetros, né? Pessoal, a distância entre plantas é de 1,5 centímetro na linha, tá? Quando nós mudamos o espaçamento sem mudar a população, nós conseguimos ampliar isso para 3 centímetros, né? Então, está dentro daquela questão que eu coloquei anteriormente, né? Nós conseguimos arranjar melhor essas plantas, diminuir competição. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é um cuidado, né? Quando a gente utiliza, ao mesmo tempo, né? Estamos saindo aqui de 330 plantas, né? Mesmo 1,5 por planta, a 20 centímetros, né? E aumentamos, né? Então vamos reduzir espaçamento, buscando um melhor arranjo, mas aumentamos a população. Nós praticamente anulamos, né, esse efeito da melhor distribuição. Tá? Então, nós colocamos mais plantas, então, né, um cenário que é esse, de plantas mais afastadas, de
um ambiente mais equidistante, praticamente nós anulamos quando a gente traz junto essa variação também na quantidade de plantas por metro quadrado. Então, se alguém for fazer, né, busque reduzir espaçamento na mesma população de plantas que vem utilizando. Aí é esperado, né, a gente ter os ganhos da magnitude que a gente comentou anteriormente. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, né, é a gente vê muito isso na prática, é a gente utilizar, né, uma densidade pelo peso por hectare, né? Então lá, 170 quilos, aqui um exercício que a gente está trazendo, né? Então, em vez de tratar em número de plantas por metro quadrado, ou de sementes por metro quadrado ou por hectare. Então vejam aqui, né? Peguei um exercício aqui só olhando para os diferentes cultivares e os diferentes pesos de 1000 sementes que nós temos, né? Então nós temos aí cultivares com 33 até 41 aqui nesse exercício. Vejam, né? Se eu assumisse 170 quilos por hectare, a densidade sem correção, vejam onde é que ela chega, né? Então eu estou lá, estou habituado a usar sempre 170 quilos, vou, independente do lote de sementes ou da questão das cultivares, eu vou sempre utilizar a mesma. Olhem o que a gente estaria utilizando, né? De 415 sementes até 560, né? Sementes aptas por metro quadrado. Se eu desse um desconto lá pelo PG, pela operação de semeadura, mesmo assim, né, a gente ainda estaria trabalhando em valores bem elevados aí, de 350 até 480 sementes, só na variação do peso de 1000 sementes de cada cultivar. Tá? Então, eu sei que isso aqui é uma questão básica, né, mas vamos trabalhar com essa ideia de número de sementes por metro quadrado, por hectare, né? Tem cálculos aí disponíveis que fazem isso, aqui um bem simples, né? Então, densidade desejada, número de plantas, o PMS, o poder germinativo aqui, né? E também a gente pode colocar alguma restrição em termos da operação de semeadura, então reduzir isso aqui, né? Aqui está um exemplo disso, né? 300 plantas com 33 de peso de 1000 sementes, poder germinativo de 90, posso reduzir um pouco isso considerando também a questão da semeabilidade, né? E a gente chega lá realmente na quantidade de sementes que nós teríamos que utilizar para atingir essa população de plantas, né? Ah, mas eu quero saber quantas sementes por metro de linha, né? Ou de fileira. Também, né? Pego a densidade desejada, o espaçamento, o poder germinativo e encontro lá quantas sementes eu tenho que contar na lavoura, na minha checagem de população para atingir esses valores, tá? Então, no caso aqui, para a mesma quantidade lá, eu assumindo 20 centímetros, eu teria que encontrar 67 sementes, né, ou depois plântulas ali no início do processo de crescimento das plantas, né, viáveis aí na lavoura. Tá? Bom, mas como é que a gente encara isso do ponto de vista de pesquisa, ou da própria indicação de pesquisa, né? Qual é a densidade ideal, qual é a faixa ideal? Tá? Então, isso eu trago aqui uma referência que eu tenho levado aí para os nossos trabalhos também, do professor Mundstock da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E que ele faz seguinte olhar em termos de posicionamento de densidade. Então, aqui, né, nós vamos aumentando a densidade de semeadura, né? Nós temos um aumento de rendimento de grãos até um determinado limite, né? Então, aqui atingiu o máximo com 200 plantas. Depois eu fui incrementando o número de plantas e esse platô ele se manteve estável, né? Não aumentei o potencial produtivo, né? E chegou um ponto onde a quantidade de plantas, né, e essa competição muito grande até reduziu o potencial produtivo. Então, vejam, isso aqui é uma figura típica de culturas como o trigo, como a soja, onde nós não temos uma densidade ótima, pontual, né? Nós temos sim um platô onde ela é estável, tá? E aí, qual o ponto a gente indicar para o produtor, né? Ele vai estar em torno desse platô, né? Então, o ponto A, se eu fosse recomendar ali 200 plantas, né? Então eu teria que ter uma alta capacidade de afilhamento e de compensação com outros componentes, né? E condições ideais de cultivo. Nada poderia sair do normal, né? Porque qualquer planta que eu perca aqui, eu vou estar perdendo rendimento. Vamos lá no nível B, um nível mais conservador, né? Então eu tenho uma densidade bem elevada, que produz o máximo,
e eu estou aqui apostando na planta mãe. Então eu vou, de certa forma, diminuir a capacidade de compensação de cada planta, né, pelo número muito grande de plantas, né, e vou confiar praticamente na espiga do colmo principal. E o que se busca, né, é um ponto entre esses dois, né, que seria esse ponto de segurança aí, que é onde eu não estou nessa beira aqui, né, que se qualquer, vamos dizer, interação com outro fator restritivo, né, não me leva para perder rendimento, e eu também não estou fazendo, muitas vezes, um investimento muito alto, desnecessário em termos de potencial produtivo. Então aqui, pessoal, isso é uma curva real que nós fizemos aqui, né, que vai de 100 até 800 plantas por metro quadrado. Vejam, né, que estabilizou, né, esse platô se deu nessa faixa aqui. Então aqui nós temos que encontrar aí a densidade indicada, né? Então vejam que, bem como está lá na teoria, né, passou aqui de 400, 500 plantas, né, a potencial produtivo caiu. Então nem sempre, né, aquela história, sempre o máximo é o melhor, quanto mais se colocar semente, adubo, né, isso vai ser indefinidamente melhor em termos de potencial produtivo, né? Esse gráfico aqui mostra bem. E aí, nesse mesmo trabalho, a gente tem aqui, vejam, né, fotos do incremento dessa densidade de plantas, né? Vejam a cobertura do solo também, como ela vai aumentando, mas até determinados níveis, né? Não há um fechamento total, né? Nessas populações mais altas aqui, a competição entre plantas vai inibindo muitas vezes né, o desenvolvimento, o crescimento de cada planta, essa área foliar, né? E o importante está aqui, né? Quando partimos aqui de 100 plantas, vejam, a gente tem um tamanho de espiga ó, de 9,1. Vejam como vai caindo o tamanho de espiga com o aumento da densidade, né? Foi lá para 5,7. Vejam aqui o número de espiguetas por espiga. Tinha 18, né? Com 100 plantas, vai baixando e chega a 12 com 800 plantas. Então é aquela modulação que as plantas vão fazendo, né, para se adaptar. Então isso mostra, né, que o incremento na população de plantas ele foi interessante aqui até um determinado nível, né, onde a gente não perdeu tanto em tamanho de espiga, em número de espiguetas, né, no próprio perfilhamento, né, e que isso aí, né, garantiu aqueles potenciais de rendimento que se situaram ali em torno de 200 até 400 plantas, né? Então nessa faixa aqui, tá? Então aqui mais um exemplo disso, vejam, né? Trabalhando aqui com a questão do afilhamento, que muitas vezes a gente só olha para isso, né? Mas é um dos componentes. Vejam, né? Eu com 100 plantas por metro quadrado, quantas espigas eu encontrei lá no florescimento, né? Então isso indica a capacidade de afilhamento. Então, coloquei 100 sementes e obtive mais de 200, 250, 270 espigas. Quer dizer, tive perfilhamento, né? E a planta, então, tinha mais de uma espiga por planta. Fui a 300, vejam que já não conseguiu dobrar, né? Já 300, 350 plantas, espigas ali por metro quadrado. E isso, então, com o aumento da população, eu fui praticamente inibindo a capacidade de afilhamento dessas plantas, né? Que chegou lá no limite ó, de 800 plantas, né? Valores que nem atingiram os 800, tá? Então, praticamente uma planta que não tem afilho, tá? Outra coisa também que chama atenção, né, nesses 800 aqui, que muitas vezes o que a gente estabelece, mesmo em condições experimentais, né? Então, estabeleceu 800 plantas, o que realmente foi, né, efetivado no campo é um pouco abaixo disso. Então, sempre quando a gente está falando aqui em 200 plantas, 300, é um pouco abaixo do que isso, tá? Então, agora, que para nós, do ponto de vista de pesquisa, é uma margem ainda melhor de segurança, né, para depois chegar nas recomendações técnicas que a gente vai ver mais ao final, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos feito vários trabalhos ao longo desse tempo, né, e acompanhado também o trabalho de outros grupos. Aqui mais um trabalho, vejam, com variação de 100 até 500 plantas por metro quadrado, né? Então, com uma capacidade aí de ajuste do dossel bastante grande, né? Com condições de cultivo adequadas, tá? Isso é importante a gente reforçar, né? E eu vou falar mais sobre isso ao final. Veja um outro trabalho aqui, né?
que a gente também, né, onde é que foi estabilizar aqui o rendimento de grãos? Em torno, a gente pode calcular isso, né, o que a gente chama de máxima eficiência técnica, né? Então, aonde se estabilizou o rendimento com o incremento do insumo que eu estou utilizando, no caso aqui sementes, né? Então, nesse caso aqui a gente tem uma faixa, mas o ponto, se a gente fosse calcular um ponto, seria com 230 sementes, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para esse estudo, né, é, de novo, chamar a atenção para a ligação disso com rentabilidade. Então, aqui naquele momento do trabalho, nós tínhamos, né, a cada 100 sementes que nós incluíamos a mais, né, um aumento de 3,3 sacas por hectare, né, de custo de produção. Então, vejam, né, que a gente sai de 95 por hectare para 570, né, e vejam, principalmente aqui, com esse aumento de custo não justificável em termos de potencial produtivo. Tá? Então, de novo, né, uma ligação dessa questão custo de produção, né, com a questão do potencial produtivo. Tá? Outros trabalhos nós tentamos fazer, né, explorar isso com cultivares diferentes. Então, 2 materiais aqui que eu trago, Reponte e Bela Joia da Embrapa, aqui em diferentes ambientes, então não é feito somente em um ambiente de produção, né? Nós temos feito isso em regiões quentes, aqui identificadas aqui como 3 de Maio, né, no noroeste do Rio Grande do Sul, uma região intermediária como Passo Fundo e Vacaria como uma região de altitude fria, né, com potencial de rendimento muito grande. E vejam as respostas, né, pessoal? Ó, a variação de 200 até 500 sementes não teve resposta em Coxilha e em 3 de Maio. Né? Muitas vezes se espera que regiões quentes, né, a planta não tem muita capacidade de compensar, não afilha muito, mas mesmo em regiões quentes, né, a planta, até determinados níveis de redução ou de variação na população, não tem mudado o seu comportamento. Tá? Aqui apareceu uma questão interessante, que é rara, mas que em algumas situações eu botei de propósito isso, né? Na região mais fria, vejam lá potenciais acima de 6 mil quilos, houve sim uma resposta na cultivar Reponte para rendimento de grãos. Tá? Bela Joia, uma cultivar aqui de ciclo médio, vejam que independente da situação, não mudou, né? Então com uma estabilidade em termos de potencial produtivo, com uma ampla variação em termos de densidade. E aqui, independente da região. Tá? Então, o somatório desses trabalhos, aqui eu quero colocar um pouco para vocês como eles são feitos, né, os controles que nós temos em termos de acompanhamento, de avaliação durante o ciclo, né, isso aqui são curvas de NDVI que nós acompanhamos semanalmente, né, e vocês podem ver aqui que indicam, né, nós conseguimos captar diferenças em termos de cobertura do dossel, né, até onde isso acontece, depois como isso é compensado pelas plantas, né, e acompanhando isso até o fim do ciclo com avaliação de componentes do rendimento. Né? Então aqui o padrão de ensaio, e que é feito não somente aqui no Planalto do Rio Grande do Sul, como eu mostrei anteriormente, né? mas com a participação de parceiros aqui, eu cito a CCGL, né? A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul e a CETREM, né? Que nos ajudaram aí ao longo desses vários anos aí a fazer essa avaliação mais a longo prazo, né? Não é uma avaliação pontual e que nos permite, né? E eu queria trazer aí um trabalho de mais fôlego, onde a gente englobou aí 14 anos de estudo com essa questão de densidade de semeadura, tá? Aqui está o resumo, isso aqui foi apresentado na reunião nacional de trigo do ano passado, lá em Brasília, e traz um apanhado desses estudos. Então são dezenas de ambientes, né? Somando locais e anos, dezenas de cultivares, né, em ambientes diferentes, onde a gente tem aqui então o resumo, né? Anos, pessoal, a gente fez uma avaliação em anos de laninha, neutros, anos de El Niño, né? Então mais favoráveis para trigo, intermediários e menos favoráveis, como a gente está vendo agora, né, nessa safra. Regiões aqui 900 metros, então regiões frias de maior potencial, regiões intermediárias e regiões mais baixas, tá? Então, o que a gente mostra aqui para vocês em termos de resultados, né? Então, pegando aqui, ó, regiões mais baixas, né? Vamos pensar aqui noroeste do Rio Grande do Sul, região
mais a oeste aqui do sul do país, vejam, né, a gente tem aqui ó, variações de densidade abaixo de 200 plantas, acima de 300, então populações mais altas, né, e aqui, né, populações contadas realmente no campo, e a gente não vê, se A indica, né, igual para todo mundo, aqui que não houve variação de potencial produtivo em todas essas situações. E vejam, independente do ano, né, nós temos sim variações de ano para ano do potencial produtivo, mas em termos de interação com a densidade, em nenhum desses cenários a gente teve modificação na densidade, né, com a variação dentro desses patamares colocados aqui. Tá? Quando a gente vai para uma região intermediária, a gente já vê algumas diferenças. Né? Olha aqui num ano mais promissor, a gente tem, claro, uma melhor resposta com populações um pouco mais altas, mas que não diferiram aqui até populações em torno de 185 a 245 sementes. Né? Em anos neutros ou anos de El Niño, como que nós estamos vivendo, até né, populações um pouco mais baixas aí com um desempenho melhor. Né? Então, a população mais alta aqui ficou muitas vezes em segundo momento. Mas o que eu quero salientar, né, que nessas populações intermediárias aqui, que a gente tem visto em outros ensaios, de 200, 250, 300 sementes por metro quadrado, a gente tem uma estabilidade aí em termos de densidade, né, na maior parte das situações e ambientes. Na região de maior potencial, vejam, né, em anos de Laninha não teve variação, neutros também, e em anos de El Niño, uma tendência, né, a maiores densidades darem uma maior resposta. Tá? Então, aqui se preconizaria densidades um pouco mais altas, mas que também, né, já vejo, não fogem muito do que se tem trabalhado, identificado em outros trabalhos. Tá? Então aqui, pessoal, acho que que eu quero chamar atenção para isso, que não são ensaios específicos, né, pontuais, mas hoje, com uma capacidade computacional da gente fazer a interação desses vários fatores, né, a gente pode ter resultados resumidos como esse que direcionem a nossa tomada de decisão. Uma coisa que eu chamo a atenção aqui que não aparece, né, e não foi um resultado tão relevante, foi a questão cultivares. Né? Nós testamos aí ciclos de cultivares que poderiam, né, estar impactando, e aí a gente trabalhou com cultivares precoces e médias, né, na maior parte aqui das situações, e não se verificou uma resposta tão grande com variação nesses ciclos, né, do que a gente tem disponível atualmente. Tá? Mas é uma questão sempre que a gente tem que considerar, por isso não aparece aqui a questão ciclo. Na prática, pessoal, a gente tem visto também muitos trabalhos, esse aqui a gente contou com a colaboração aqui da Fazenda Butiá, né? Então leva também para a prática variações, isso aqui são áreas de agricultura de precisão, onde a gente tem aqui, né, aqui mais ampliado, né, faixas de densidade diferentes, onde a gente pode fazer a avaliação automatizada disso, né? E vejam, os resultados também muito alinhados ao que a gente vem falando na questão experimental. Né? Então uma população mais baixa, normal utilizada, aí uma mais alta, e vejam, né, os rendimentos de grãos aí sem variação quando se utiliza nesses níveis. Tá? Aqui um outro resultado da prática dos colegas da transferência de tecnologia aqui da unidade, onde posicionam cultivares já com uma menor densidade. Né? Então, aqui compararam uma cultivar do produtor que utilizou 194 kg de semente com a cultivar indicada pela Embrapa, que nesse caso, né, é importante dizer isso, o cálculo lá que eu mostrei anteriormente indicou 95 kg de semente. Né? Então isso, claro, com outros ajustes aqui em termos de controle fitossanitário que a cultivar permite e tal, proporcionou aí um custo de produção menor e a rentabilidade, vejam aqui o lucro, né, que com essa quantidade maior de sementes ou controle químico maior foi de R$ 1.167 por hectare, passou para R$ 1.200, né? Então, colocando essa questão da densidade, se bem ajustada, né, como um componente importante para a gente manter a produtividade, vejam aqui, né, nos dois cenários, produziu mais com um custo menor. E o ajuste da densidade contribuindo aí para essa realidade. Né? Então, não fica somente nos nossos exemplos
de pesquisa, nas condições experimentais, mas sim essa questão indo para o campo, né, e a gente também tendo informações aí da prática, né, do produtor. Eu coloquei aqui alguns motivos que eu vejo hoje, né, essa tendência, como em outras culturas, da gente poder reduzir, trabalhar com populações menores do que se tinha no passado, e mesmo assim a gente produzir a mesma coisa ou aumentar o potencial produtivo, né? Então, por isso eu coloco aqui uma visão sobre o sistema de produção, né, que a gente tem visto nos últimos anos, né? E, a própria evolução da genética de cultivares, eu acho que é importante, a maior fertilidade, e aí principalmente química, e aí a soja é um parceiro importante, né? Eu vejo com maior investimento em fertilidade na soja, e como tem aí esse casamento trigo-soja né, sido a principal aí dobradinha nas nossas áreas de produção, isso acaba beneficiando a cultura do trigo no inverno, né? Eu acho que a gente também tem feito uma maior proteção de plantas na média, né? A gente via muito uma aplicação, meia dose, né? E hoje a gente tem já até por mudanças, né, na questão da valorização de várias culturas, né, uma utilização de maior dose, de maior número de aplicações, né, que permite, então, uma maior proteção de plantas. Baixa interferência de outros fatores que afetam no verão, e aqui eu cito deficiência hídrica, né, que na maior parte aí da área de cultivo de inverno, ela não é problema, né, então, pelo contrário, o excesso hídrico é o nosso problema muitas vezes, né, mas que a deficiência, que rouba muito o potencial produtivo no verão, ela acaba não impactando, tendo menos impacto no inverno. E então tudo isso, né, somado, proporciona, né, maior capacidade de suporte ao crescimento das plantas, né? Então, aquela expressão da plasticidade fenotípica que é inerente da cultura do trigo. Então, isso de novo, né, eu chamo a atenção. Hoje, a gente consegue, com o menor número de plantas, produzir o mesmo ou mais que quantidades maiores, né, quando a gente tem essas questões resolvidas, né, um bom manejo, né, condições adequadas de cultivo dessa nossa cultura. Pessoal, qual é o posicionamento oficial hoje? Né, então, pegando aí os manuais, a Comissão Brasileira de Pesquisa do Trigo. Então, como eu falei, o que mudou um pouco mais recente foi isso, né, que nós reduzimos esse piso, então hoje com populações em torno de 250 sementes por metro quadrado, a 330 seria já o adequado, mesmo para cultivares precoces e médias, né? Então isso aqui daria 50 a 66 sementes por metro de fileira, né? Cultivares semitardias e tardias continuam, né, com essa população, e quando a gente usa cultivares tardias para duplo propósito, veja que aumenta um pouco, né? Por que disso? Muitas vezes, né, uma preocupação de que os animais pisoteiem plantas, que eles arranquem plantas, né? Então se trabalha com um pouco mais de conservadorismo, uma quantidade maior de plantas por metro quadrado. Espaçamento entre linhas dentro que a gente colocou, e aqui, né, de 17 a 20 centímetros, não mais que isso, e uma profundidade de 2 a 5 centímetros de profundidade. Então isso é um indicativo geral, né, do alinhamento aí em termos de entidades que trabalham, né, com a cultura do trigo. Agora isso, né, está aberto ao que cada obtentor, ou que cada empresa, né, pense ou faça a caracterização dos seus materiais. A Embrapa Trigo vem trabalhando, a Embrapa como um todo, né, com esse processo de caracterização, né, que eu chamo de manejo específico para cada cultivar, para ter potencial e rentabilidade. Então a gente vê aqui vários cultivares de trigo, várias características aqui para o melhor manejo, né? E nós já temos posicionado aí populações um pouco mais baixas para cultivares, mesmo cultivares precoces, né? Então já aparece nos nossos manuais de indicação técnica aí a faixa de densidade ou a população-alvo mais adequada em termos de potencial produtivo, tá? O colega Salvador aí vai falar com vocês mais à frente no dia de hoje. Também tem gerado, junto com a equipe da Embrapa e parceiros no Paraná, esses fatiamentos também. Vejam aqui para diferentes cultivares, né, diferentes regiões em termos de altitude, né, e variações que já trabalham isso com uma certa, né, já com um certo tempo, com populações aí mais baixas, né, de acordo com cada realidade de produção. Então é importante isso, né,
Se tem uma recomendação oficial, mas que se faça esse ajuste, né, de acordo com cada obtentor, com o que a assistência técnica aí preconiza. Tá? Pessoal, indo para o final da minha apresentação, eu queria chamar atenção para essa questão, né, que não é somente número, né, de plantas ou arranjo, como a gente vem tratando até aqui. Isso tudo tem uma série de interações que a gente precisa observar. Uma principal, né, é com a qualidade de sementes. Tá? Então, nós estamos aqui num evento puxado pela PASSU, eu queria reforçar isso, é fundamental, né, a gente ter qualidade de sementes nos seus mais diferentes aspectos para a gente poder estabelecer uma densidade de semeadura de acordo com esses preceitos que a gente tem colocado. Né? Mas tem também uma série de procedimentos, né? O processo de semeadura, e aí a gente entra, né, em condições de solo, em equipamento que eu estou utilizando, mecanismos de deposição de sementes, isso tem evoluído, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Cultura anterior, né? Vejam aqui numa realidade para milho, uma dificuldade aí uma maior em termos de distribuição, interação, por exemplo, aqui com fitotoxicidade de herbicidas, né? Vejam plantas depois que vão ter aí restrição em termos de sistema radicular, quando não utilizado da forma correta, interação com geadas que podem danificar e comprometer essa capacidade de compensação da cultura em algumas situações, com acamamento, com disponibilidade hídrica, com disponibilidade nutricional, né? Então, tudo isso pode interagir com a questão de arranjo de plantas, com densidade, mais especificamente, né? E fazer com que a gente tenha, né, um olhar específico aí para fazer o planejamento dessa situação. Hoje, uma coisa que eu sugiro para vocês, e a gente tem facilidade, como eu mostrei anteriormente, né? É buscar, sim, informações, como a gente está dando aqui, mas fazer a sua validação a campo, né? Então, aqui alguns exemplos, o pessoal tem utilizado muito em agricultura de precisão, fazendo aí trabalhos de validação mais simples ou mais robustos, às vezes por zonas de manejo ou por ambientes de produção, como queiram, né? Alguns produtores fazendo faixas que transpassam a lavoura como um todo, né? Então, implementando densidades diferentes e depois com mapas de colheita, né? Sem a necessidade até de ir lá fazer a amostragem em loco, né? Mas só pelo mapa de colheita fazendo aí juízo de valor do quanto, né, aquelas variações impactaram ou não no seu potencial produtivo. Aqui um produtor, um exemplo, né, que ele fez em toda a lavoura variações aqui, então praticamente tem lado a lado faixas de densidade em toda a sua lavoura, onde permite avaliar aí em cada local do talhão o resultado dessas modificações, né? E para finalizar, eu queria deixar, né, acho que a assistência técnica, nós da pesquisa buscamos indicadores, buscamos, né, fazer trabalhos com rigorismo científico, com repetição, com variação de ambientes, né? Mas confio totalmente na assistência técnica, que tem uma formação bem robusta para fazer esses ajustes. Então, queria dizer assim, ó, nada mudou, alguns indicadores podem ter flutuado, né? Mas nada mudou em relação ao que é sabido, né? Então, que a gente precisa fazer compensações quando tem condições limitantes, né? Porque esses componentes do rendimento podem ser afetados, né? E aí colocar algum deles, quando a gente limita muito o ciclo da cultura, então cultivares muito precoces, né? Quando a gente tem semeadura muito tardia, que pode mudar o perfil de crescimento e desenvolvimento das plantas, com cultivares com baixo potencial de afilhamento ou de outros componentes, né? Com baixa qualidade de sementes, né? Pode afetar esses nossos indicadores. Então, todas essas condições que baixam o suporte ao crescimento das plantas, né, como eu falei anteriormente, podem necessitar de ajustes nessa questão. Semeadoras com problemas, né, quando esse problema é recorrente, né, a cada metro quadrado eu tive uma falha, eu tive uma redução drástica na população, então isso sim pode impactar o nosso potencial produtivo, né? Então, né, eu chamaria atenção para isso, mas tenho certeza de que isso está... Muitos produtores e técnicos dominam isso, né, e fazem isso com maestria hoje. Pessoal, quero encerrar por aqui, o meu tempo se esgota, né? Agradecer mais uma vez pela atenção no dia de hoje. Não quero aí ser
dono da verdade, mas dividir com vocês um pouco da nossa experiência e dos resultados que temos obtido e das discussões nesse tema arranjo de plantas, densidade de semeadura e a importância disso na construção de uma triticultura rentável. Tá? Fico à disposição agora se houverem perguntas, tanto no momento quanto a posteriori a esse evento de hoje. Muito obrigado. Ah, desculpe, eu esqueci de ativar o áudio. Eu gostaria então de agradecer mais uma vez o Dr. João pela apresentação, colocar à disposição de todos para perguntas, né? Quem tiver alguma dúvida pode fazer pelo chat. Agradecer a participação do Ralph, do Daniel, do José, do Rômulo, que estão conosco. E fazer uma pergunta, Dr. João, nesse sentido, a gente fala muito da densidade de semeadura, como o senhor colocou. A princípio, aumentar, o senhor colocou, né, que não tem ganhos significativos, né, se a gente aumenta muito. Então, o perfilhamento ainda é a saída, ou a gente tem esse aumento mesmo da densidade de semeadura como prática normal agora? Por algum motivo eu não estou escutando. Se você puder repetir a pergunta. Não ouviu, doutor? Você pode repetir a pergunta, por algum motivo eu não consegui escutar. Vou repetir então. Na questão da densidade de semeadura, né? A gente viu que o aumento dessa densidade não é significativo ao aumento da produção. O perfilhamento ainda é responsável por esses aumentos de produtividade? Olha, o perfilhamento ele né, muito importante. Eu acho que é importante a gente considerar ele como um dos fatores, né, e que ele vai nos ajudar principalmente quando a gente reduz a densidade. Né? Então, com certeza, dependendo de onde eu estou naquela faixa de ajuste na população, de aumento na população, ele continua atuando. Mas lembre que eu mostrei lá populações muito elevadas, praticamente a gente anula esse perfilhamento. Né? E ele é um componente que, como eu coloquei, a gente precisa de condições adequadas de cultivo, né? Que a gente consegue em
em condições experimentais e que o produtor também, em lavouras bem manejadas, consegue realizar. Então, isso explica um pouco dessa redução na população até determinados níveis, né, e com manutenção dos patamares de rendimento. Então, com certeza, o afilhamento ele continua atuando, né, e a gente ajusta ele mais ou menos de acordo com o que a gente dá de condições para essas plantas demonstrarem isso. Tá? Aproveitando a pergunta, eu não sei se ficou, né, ou o pessoal tem curiosidade, mas um exemplo que para nós tem sido intrigante é na questão de vacaria, por exemplo, né, que a gente viu lá em alguma situação, em alguns determinados anos, a gente tem um aumento do rendimento, né, o rendimento responde à densidade, né, e a gente tem considerado que isso pode estar associado à ocorrência de geadas muito intensas que ocorrem na região e que justamente podem afetar essa capacidade de afilhamento da planta, né? Então, densidades maiores que dependem menos de afilhamento têm rendimentos bem elevados, e quando a gente vai reduzindo a densidade e acaba, vamos dizer, apostando no apoio desse afilhamento em níveis maiores, se esse afilhamento ele é comprometido por, no caso aí, geadas severas que queimam a vegetação, que a planta tem que rebrotar, tem que direcionar energia né, como principal, a gente vê respostas com esse aumento na densidade de plantas. Tá? Mas com certeza né, a gente deve confiar no afilhamento como uma coisa positiva na cultura do trigo.